Horário de Brasília, uma boa noite a todos vocês que já estão ligadinhos aí com a gente no nosso canal Bradock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso site bradockshow.com.br, também pela TV Flórida USA e também estamos no X, lá no X, no Twitter, antigo Twitter, né? X, não sei como se diz, mas é o antigo Twitter. Eu sou Anselmo Garcia, estaremos juntos até as 21h30, hoje quinta-feira, né, Misael? 7 de dezembro, mais um dia se passou, graças a Deus, né? Se passou não, tá se passando. Nós estamos aí todos os dias, aqui no Bradock Show, para vocês, por vocês, pelo nosso Brasil. Às vezes ficamos um pouco desanimados com as notícias, mas Deus na frente sempre. Eu coloco sempre Deus. E já lembrando que isso não é um relógio, é a cruz de São Bento, antes que perguntem. Passamos de 73.300 inscritos do nosso canal. Feliz e peço a todos para compartilhar e nos ajudar. Estou me ajeitando aqui, não liga não, tá, gente? Hoje eu vim de roxinho. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos maiores, dos melhores, dos mais tops comentaristas também, com honras em apresentá-los aqui. Hoje teremos ele, que para mim sempre é um prazer imenso estar com ele, mesmo remotamente aqui, mas feliz de revê-lo. Coronel Gerson Gomes, uma boa noite, como estás? O senhor tudo bem? Boa noite, Anselmo. Alegria estar com você mais uma vez essa semana. Hoje eu estou na Carolina do Norte, um frio muito grande aqui, vim visitar minha filha, meus netos. Então, é uma satisfação, mesmo que remotamente, como você fala, tão longe, que a tecnologia nos permita falar com a audiência fantástica do Bradock Show. Vai ser um grande programa, eu tenho certeza. Amém, Coronel. Tenho certeza disso também. E para a gente ver, né, para nós, como que é. Antigamente a carta demorava para chegar, hoje em instantes, um olha para o outro, um fala com o outro, ou seja, pelo celular, ou se transmite um programa com pessoas pelo mundo inteiro e participa. Como é, né? Algumas pessoas só tinham que aprender a viver certo. Vocês sabem de quem eu estou falando. Nossos telespectadores. Lucas Rosário, mais uma vez aqui com a gente. Satisfação imensa recebê-lo aqui no Bradock Show. Uma boa noite. Uma boa noite, Anselmo. Quero cumprimentar a nossa audiência, que sempre se faz presente aqui, nos abrilhantando com sua presença, cumprimentar todos os nossos parceiros aqui de bancada e agradecer mais uma vez o convite de estar com vocês aqui. Para mim sempre é um prazer. A gente que agradece, né, por você estar com a gente aqui, mais uma semana concluindo já. Amanhã aqui em Cuiabá é feriado municipal. Hoje caiu um toró aqui, uma chuva, um toró pesado, parecia festa de São João de tanto trovão, mas trovão dos brutos. Teremos ainda hoje Adrilles Jorge e Rafael Satier, que não chegaram para estar com a gente, mas daqui a pouquinho estará. Pessoal, peço a todos que já estão aí, se inscrevam no canal, quem não estiver inscrito, deixa o like é lá no positivinho, tem um coraçãozinho aí que aparece. Não é nesse coração, esse coração a gente só quer o de vocês aí assistindo, mas o like a gente precisa muito, que é o positivinho, tá? Isso aí nos ajuda a levar o programa cada vez mais para todos os lugares do mundo, e a gente, pelo YouTube aqui, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, que aqui no Bradock é chamado de badalo das notificações. Eu vou começar o programa já, daqui a pouquinho, Adrilles Jorge, isso, e Rafael Satier, achei que estava falando errado o nome. Vamos lá, 20h04, um suposto, todo mundo viu isso, né? A gente fica completamente triste com o que vem acontecendo, é isso que eu quis dizer agora há pouco. O suposto vídeo do MST viralizou nas redes sociais. A nossa equipe do Bradock Show tentou saber a data e o local do vídeo, mas não conseguimos apurar ainda nada. Vou pedir para a produção, por favor, colocar o vídeo aí para os nossos telespectadores que ainda não viram esse vídeo. Vai lá. Bom? E aí, bom? Tranquilo? Tranquilo.
Então, eu sou da assistência social e bacharel em Direito do setor de benefício. A gente queria pedir para você retirar e a gente tem todo o apoio que precisar, entendeu? De veículo, de tudo que você precisar aí para dar apoio, a gente está à disposição que você precisar aí, viu? Precisa levar suas Coisas, coisas, tem seus carro, tem lanches, tudo aí. pode ficar à vontade. Tá bom? Aqui foi feita uma negociação aí, Está sendo feita uma ocupação de terra, ocupação, né? aí. E vocês têm até as 8 horas. A gente vai dar toda a acessibilidade para vocês. Apoio. Tá bom? Isso aí eu entendi. Aí deixa eu só entender aqui. Parte de gado, essas coisas. Não, A gente não vai mexer. Pois é, mas tira. não tem como nós tirar. Não, não tem Agora, como. Não, é só vocês mesmos. Vocês não A gente nada, não vai né? mexer nessas coisas aí, não pode mexer. A gente só quer que vocês Quanto façam que esse tem de favor. gado aí? Não, isso não. Não vê o caso, sabe? Isso não é. Não é Mas aí- problema nosso. Mas a gente também não vai mexer com isso aí, não. Viu? Gado, É só esse isso, negócio vai tipo. mexer. Tipo, aqui nós somos dois que mexem no boi. Por exemplo, nós dois não pode ficar Não. para tirar o gado. Aí quem tiraria o gado? Depois. Vai ter que deixar do jeito que tá. A terra foi ocupada. Foi ocupada. E a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que vocês se retirem do espaço porque está ocupado. Entende? Aí, questão de gado, de terra, isso já não compete mais a você e nem ao proprietário dessa terra. Não compete mais. O gado não compete com o dono. Não compete mais com ninguém. Compete a quem está aqui ocupando a terra agora. Então o gado agora é de vocês também. Não, a gente não tá falando isso. Em algum momento eu falei isso? Não. Não compete a ninguém. É isso que eu tô falando pra você. A gente tá só ali comunicando que até as 8 horas você faça o favor de se retirar do espaço. Vai vir outros recursos para É. executar essa parte. E logo depois a gente vai vendo o que vai fazendo, dependendo da negociação. Entendi. É justamente pra isso. Tá, ok? Tá, isso aí nós vamos resolver agora. Tá bom. Aí, pessoal, esse é o nosso Brasil. Quero convidar ele, o Coronel Gerson Gomes, para começar hoje com a gente. Bom, Anselmo, essa é mais uma demonstração da transição, e eu acho muito importante isso para a população do Brasil, porque muita gente acha que quando ocorre uma eleição presidencial, nós estamos falando da pessoa do presidente da República, e alguns rejeitavam o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, outros tinham muitas expectativas com o presidente Lula. Bom, é muito importante a população ter essa consciência de que o que nós temos hoje no Brasil é uma grande oportunidade histórica até das últimas décadas de termos elementos de comparação entre dois modelos completamente diferentes. Então nós saímos de um governo que tinha uma visão de gestão liberal, conservadora, e entramos agora num governo que tem uma visão de gestão pública socialista. Então, quando nós observamos o MST agindo dessa maneira, o MST ele não deixou de existir durante os governos, eu posso dizer, Temer e Bolsonaro. E por que eu cito Temer? Porque no governo Temer já foi realizada uma inflexão, houve uma mudança na gestão das políticas públicas em relação à reforma agrária. O governo Temer entendeu que a ênfase deveria ser na titulação de terras, e isso foi ainda mais incrementado durante o governo Bolsonaro. Então, ao invés de estimular as invasões de terra para aumentarem as desapropriações, que é o que está acontecendo agora, dois governos anteriores, o governo tampão do Temer e o governo Jair Bolsonaro, eles investiram na titulação, tirando, se você olhar nesse vídeo, há uma massa de manobra ali, pessoas que você percebe que não sabem nem exatamente o que está acontecendo. A CPI do MST, que o Ricardo Salles teve o trabalho muito bem realizado como relator, ele evidenciou que essas pessoas são instrumentalizadas para essas ocupações. Você percebe que há um senhor ali, até bastante forte, meio obeso, né? E com uma outra senhora ali que se refere, e são as pessoas que são os líderes ali daquele movimento.
essas pessoas não têm muita aparência de agricultores, mas eles usam termos de ocupação. Agora, isso aqui não é mais de ninguém, depende da negociação. Então, todos esses termos são termos utilizados pelo Movimento Sem Terras que, surpreendentemente, para alguns, para outros nem tanto, eles praticamente desapareceram durante os 4 anos anteriores do governo Jair Bolsonaro. Por quê? É porque o presidente Bolsonaro era um autoritário? Não, é porque simplesmente se cumpriu a lei e se investiu na titulação de terras dessas pessoas numa quantidade gigantesca de terras que já existem à disposição da reforma agrária no país. O que existe por trás desse incremento gigantesco de ocupações e de atos criminosos, porque nada mais são do que atos de vandalismo, muitas vezes porque chegam, roubam, incendeiam. Nesse caso, inclusive, eles fazem questão de dizer, não, nós te pedimos que você saia, e te pedimos não, né? Porque na verdade ele diz que ele tem um prazo para sair até determinada hora e que o gado permanece, mas que eles não vão falar em gado, aí depois um outro diz assim, não, mas vai vir outro pessoal para fazer essa parte aí do gado. Ou seja, é um movimento que se apropria do que não é deles. E o pior, para dizer que estão promovendo algum tipo de justiça social. O que eu quero dizer, basicamente, é que nós temos hoje um ministro da Justiça e Segurança Pública, e esse ministro da Justiça e Segurança Pública, ele está pleiteando ir para o Supremo Tribunal Federal. Veja que absurdo que esse incremento, seja da criminalidade urbana, que eu creio que está na pauta, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas esse tipo de criminalidade rural, no campo, ele aumentou exponencialmente neste governo, por quê? Porque existe o incentivo ao desrespeito à lei. Então, fere o ministro da Justiça, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da segurança pública, ele realmente tem se mostrado alguém que vai ser demitido por justa causa para cima. O presidente Lula deve estar reconhecendo que tem um péssimo ministro da Justiça e Segurança Pública e resolve demiti-lo para cima, mandá-lo para o Supremo Tribunal Federal. Eu termino essa fala, Anselmo, elogiando vocês aí do Mato Grosso. Eu estava observando que alguns municípios, alguns vereadores, eu vi Alta Floresta, Tangará da Serra e Itapurá. Os vereadores se reuniram e assinaram ofícios e enviaram seus senadores aí de Mato Grosso, exigindo que eles rejeitem esse ministro da Justiça e Segurança Pública, que está, em última análise, suportando, está apoiando esse tipo de ilegalidade que a gente percebe aí acontecendo tanto em Mato Grosso como em todas as áreas rurais do país. São Paulo, Mato Grosso do Sul, no Nordeste, no Sul, há um estímulo à criminalidade no campo. E isso não pode continuar dessa forma. Obrigado, Coronel Gerson. A gente fica triste de ver essas coisas acontecendo. Aqui no Mato Grosso, pelo que a gente sabe, a gente vê, o governador falou que a tolerância é zero. Quem entrar, quiser invadir terra, vai ter que pagar as contas com a justiça, vai falar com a polícia. Isso aí, sempre falado. Eu quero convidar e cumprimentá-lo já que chegou com a gente. Adrilho Jorge, boa noite, tudo bem? E já te passo o comentário sobre essa primeira pauta aí, que é falando do MST, que chegou lá, falou, olha, amigão, você vai ter que sair, você tem até às 8 da noite, porque nós estamos... Adriles, é contigo. Boa noite, Anselmo, boa noite todo mundo aí, boa noite, Coronel, todos vocês aí. Olha, isso é a legitimação de um movimento terrorista que é endossado pelo governo federal, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que visita os aposentos e as invasões e os assentamentos do MST, do presidente Lula, que tece loas ao MST, do Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, futuro, talvez, ministro da Justiça no lugar de Flávio Dino, que vai a palestras, que vai a seminários em que o Zé Rainha, um estelionatário, um criminoso sem terra, condenado a anos de cadeia, dá palestras. Ou seja, você tem a legitimação de um movimento invasor, porque invadir propriedade privada é um movimento, esse sim, terrorista. Você tem pessoas que são ingênuas, que são neófitas, que são absolutamente inocentes do que acontecem,
e acham que estão ali num movimento legitimador. E quem legitima esse movimento? A própria grande mídia, o próprio judiciário, o próprio governo federal e boa parte do legislativo. Não aquele que eventualmente critica veementemente o movimento sem terra, mas até entre a direita. A Tereza Cristina falou numa entrevista recente da Jovem Pan que ela respeita o movimento sem terra enquanto ONG, mas não pode invadir terra. Olha, o movimento sem terra vive de invadir terra, é um movimento que vive de crime. Como é que você pode respeitar uma organização não governamental que recebe estímulo do governo, incentivo do governo, patrocínio do governo, que viaja em bancadas com o Lula para a China, como é o caso do João Pedro Stedley, um homem que já ameaçou de invadir terras, está invadindo terras e falou para o Lula que ele está deixando invadir pouco? Ou seja, é a legitimação de um programa. Como o Gerson bem disse, o coronel bem disse, o governo federal do Jair Bolsonaro promoveu 500 mil titulações de terra. O agronegócio explora a terra e faz da agropecuária e da agricultura os negócios mais bem desenvolvidos no ramo do mundo e que alimenta 2 bilhões de pessoas. São centenas de milhares de pessoas assentadas durante o governo federal de Jair Bolsonaro e mais outras tantas milhares. Não há necessidade de invasão, a grosso modo, nem a fino modo, nem de modo algum. O que o governo Lula está fazendo é o reconhecimento do terrorismo, da criminalidade em todas as instâncias. E o epítome dessa criminalidade é um movimento organizado criminoso, que pratica, como bem demonstrou a CPI colocada lá pelo Ricardo Salles, crime, inclusive, dentro do próprio movimento. Pessoas são torturadas, violentadas, até estupradas, se elas não se adequam às ordens ditatoriais dos líderes do movimento sem terra, que já produzem invasão, que já é um movimento terrorista em si. Então, quando você chega na porta de um agricultor, de um dono de uma fazenda e fala, nós vamos invadir, esse é um movimento justo, legítimo, e o senhor tem até as 8 horas para saber. Primeiro se coloca uma coisa em xeque, que todo mundo já sabia que era uma coisa. Não é terra improdutiva que está sendo invadida. Tá? É terra produtiva, é a terra que eles bem escolhem. E segundo, essas pessoas, esses invasores, sendo cooptados ou sendo cérebros do movimento, se sentem perfeitamente à vontade. Porque você tem a mídia do seu lado, o governo federal do seu lado, você tem o judiciário do seu lado, quem que vai poder te impedir? Então a gente está num terreno fértil de criminalidade, não é à toa que os índices de criminalidade estão explodindo no Brasil, porque os corruptos saíram da cadeia, para ocupar postos públicos, inclusive a própria presidência da República, tem um ex-presidiário condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem o endosso da criminalidade através de saidinhas, através de progressão de pena, audiência de custódia, você tem explosões de criminalidade, a gente vai falar daqui a pouco de movimentos sociais urbanos que estão desesperados, tentando coibir a violência no Rio de Janeiro. Você tem um governo de esquerda e a esquerda promove essa complacência, essa leniência em relação à criminalidade, porque eles acham que o criminoso é uma vítima social. E o epítome dessa mitomania em apologia ao crime é o movimento sem terra, que eles acham que é uma espécie de Robin Hood. Você chega, tira a terra produtiva do sujeito, que está produzindo grãos, está produzindo comida, tá dando carne para as pessoas e fala, sai daqui que agora é nosso, Justiça Social, PT. Eu vou acabar esse meu comentário. Eu lembro que em 2002, a moça que fazia faxina, a secretária de uma das minhas tias, falou, se o Lula ganhar, a gente vai, esse apartamento aqui da sua tia, vai dar para alimentar umas 2, 3 famílias. Na época você tinha ainda a percepção que o Lula seria socialista. A gente riu, falei, ingenuidade, pô, não é assim. Hoje está assim. Hoje está assim, o Lula não disfarça mais. Então não há nenhum tipo de não complacência com um grupo armado que chega diante de uma fazenda produtiva e diz, isso aqui agora é nosso, em nome da Justiça Social, em nome do governo do PT, em nome do STF, em nome da imprensa brasileira, que disse que o MST, que invade e depreda instituições privadas, é nosso, é tudo nosso. Está tudo dominado pela apologia ao crime de um governo, de um judiciário e de uma imprensa que são lenientes e complacentes com o crime e tem a sua maior tradução viva de apologia ao crime, o Movimento Sem Terra. É isso aí, obrigado, Adriles, pelo seu comentário. Quero agradecer e mandar um abraço ao Ivan Demétrio, que fez um super chataço aqui, se existe essa palavra, super chat. E escreveu o seguinte, a essa gente invasora de terra alheia
Sugiro apresentar uma enxada, uma foice a eles. É claro que eles não vão mexer no gado, pois não sabem o que é uma vaca. Vendo vocês de Entre Rios, na Bahia. Um abraço, muito obrigado aí. Erivan Demétrio pelo seu superchat aí, também pelo seu comentário. Boa noite, Rafael Satie, bem-vindo ao Bradock Show. E já passo para você o comentário, a primeira pauta sobre aí, ó, a invasão do MST. Vai lá. Boa noite, Anselmo. Boa noite, nossa audiência maravilhosa, meus amigos de bancada do Bradock Show. Realmente, o MST ganhou projeção nacional novamente, levando em consideração as invasões que aconteceram no período do governo Bolsonaro. A gente tem uma... A verdade é que o MTST, o Movimento Sem Terra, ou seja lá qual é o nome que se chama para esses invasores terroristas, tinham simplesmente desaparecidos, quase que entraram em extinção. Onde vivem, o que fazem, o que comem, sumiram do mapa em razão do governo de austeridade do presidente Bolsonaro, onde deu legitimidade aos proprietários das suas terras, aos donos das suas terras, o direito de legítima defesa. Isso com armamento e uma série de situações que gerava a proteção não só do patrimônio, bem como a proteção da sua própria família, que é o maior patrimônio de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Veja, depois que o governo Bolsonaro sai e entra esse novo governo, se é que possamos ou que podemos chamar de governo, volta o caos das invasões de terra, o caos das invasões de terras produtivas, tá? Terras produtivas, inclusive aí, estão pedindo para que abandonem as suas casas e o gado da fazenda. Se tem gado ali, é porque é uma terra produtiva. Então, aquela narrativa de Stedlich que fala que não, as terras são terras improdutivas, são terras que estão sobrando, como se as pessoas não tivessem o direito de ter herança, como se as pessoas não tivessem o direito de acumular em razão do esforço, do trabalho, da dedicação e do penoso sacrifício que fora pago para que as pessoas tivessem o que tem hoje como patrimônio. Não, você não pode ter. E aí eles vão lá e invadem. O Movimento Sem Terra ganhou tanta força com esse novo governo e tanta projeção que a terra refém eles fizeram. E pasmem, senhores, não são cidadãos desarmados ou pessoas inocentes do campo ou do interior. Não. O MTST, eles estão tão ousados, mas tão ousados, que eles foram capazes de colocar a polícia, 2 policiais do estado do Paraná, como reféns. Eles renderam esses policiais, tomaram suas armas. Olha a audácia desse grupo terrorista. E isso tudo só acontece em razão do novo governo. Esse novo governo, como o nosso querido Adriles diz, é complacente. A imprensa é complacente com todas essas atrocidades que o MTST estão cometendo no Brasil. Voltaram com força. E tem mais, voltaram com o apoio do governo. Porque qualquer coisa que você fala contra o MTST, aparece uma série de parlamentar para tentar defender invasão de terrorista no Brasil. Esses sim são os verdadeiros terroristas que promovem o caos no campo e nos trabalhadores brasileiros. Obrigado, valeu, Rafael Satie. Lucas Rosário, já passo para ti o comentário. Na verdade, nós voltamos à era aí, onde os terroristas se sentem, os terroristas do MST, eu considero terroristas, porque quem invade a propriedade que não é sua é sim terrorista. Hoje eles se sentem mais à vontade em querer fazer o que há muito tempo já fazia no Brasil. Antes do governo Bolsonaro, como bem disse Rafael Satie e o Adriles e o Coronel, nós vimos diversas cenas como essa, indignava toda a população do Brasil, ficávamos indignados porque não víamos esperança de que, de fato, isso pudesse parar, que pudesse estancar essas invasões e, de fato, os proprietários pudessem ter aí o seu direito à sua propriedade. Chegou o presidente Bolsonaro ganhou as eleições e tivemos um respiro, né? Tivemos um governo que, de fato, ao invés de ficar ao lado dos terroristas, ele ficava ao lado do produtor, de quem gera o alimento para o nosso país. Então, eu considero o MST aí os terroristas do bem, né? Nós estamos vivendo já na era da corruptocracia e na era da omissocracia, os nomes que eu dei, onde os corruptos estão soltos, dominando essas instituições que deveriam proteger a sociedade, e quem está solto não tem a proteção do Estado. Todos nós sabemos que o MST é uma organização criminosa e deve ser considerada como uma organização criminosa e terrorista, que serve como braço extraoficial de uma quadrilha socialista, que é a quadrilha do PT, um braço terrorista do PT. Eu não preciso dizer mais nada, todos os nossos, Adriles, Satie, o Coronel, disse muito bem
que todas essas atitudes do MST está sendo financiada pelo governo federal, está sendo financiada pela mídia, está sendo financiada pela classe artística que outrora não falavam muito sobre isso e agora se omitem de citar sobre isso. Então, assim, a nossa Constituição Federal, ela nos dá o direito da proteção da propriedade privada. Inclusive, eu gostaria de ler que a nossa Constituição Federal diz assim, ó, o direito de propriedade privada está garantido unicamente, exclusivamente a quem possui a propriedade a partir de ato legítimo de aquisição. É revoltante o MST invadindo uma propriedade que foi adquirida por um ato legítimo de aquisição e o governo federal, a quem deveria proteger essa aquisição legítima, se omite, deixando aí o produtor que gera emprego e leva sustento para a tua família a quem, né, à mercê desse vandalismo. E olha que interessante e revoltante, como eles dizem, eu sou assistente social, temos todo o apoio para vocês saírem da terra de vocês. A gente não vai mexer no gado de vocês. E logo em seguida uma mulher cita ao fundo. Não, o gado é nosso, vocês não tem mais nada aqui. Vai chegar uma outra pessoa que vai coordenar isso. Ou seja, eu não tenho mais o que dizer. É revoltante como cidadão comum da sociedade. A Constituição Federal, que deveria me proteger e diz que deve me proteger, não está sendo exercida e protegida pelo governo federal. E os salteadores aí do MST, os quadrilheiros a serviço dos petralhas e seus puxadinhos aí sob o comando do ladrão-mor da República. E olha que o governo federal já investiu, já transferiu ao MST quase 1,8 milhão e que, conforme a CPI revelou, o CNPJ usado pelo MST. É revoltante e o fato do governo federal liberar a arma, né, para que os produtores do campus tivessem, não liberar a arma, mas facilitar o acesso à arma para que os produtores do campo, do governo federal, foi algo realmente que protege o nosso Estado. Já o Flávio Dino, quando assumiu o Ministério da Justiça, a primeira coisa que ele fez foi, de fato, fazer com que os produtores não tivessem acesso à sua legítima defesa. Infelizmente, a todos que vocês estão assistindo aqui, nós vamos passar mais 3 anos aí vendo essa cena, porque o governo federal não vai proteger quem de fato deve proteger e quem de fato gera o alimento para o nosso Brasil. Isso é muito importante. É difícil mesmo. Obrigado, Lucas. Rosário, eu quero agradecer a CBF Agro Fertilizantes de Sinop, que é apoiador do Bradock Show. Um abraço também para o Celso, eu sempre falo, né? Celso Bondesan. Um abraço para você. Obrigado pela parceria e pelo apoio ao Bradock Show. Convido vocês para assistir com a gente o vídeo que vai passar agora. Sempre ao lado do agricultor, parceiro do agronegócio e ajudando a construir um Brasil cada vez mais forte. CBF Agro Fertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. Aí, acabamos de ver o vídeo da CBF Agro Fertilizantes, 20 horas e 28 minutos, vamos para mais uma notícia para andar o programa hoje, em uma sessão esvaziada, após confronto de policiais militares com manifestantes, a base aliada do governador Tarcísio de Freitas aprovou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Adriles Jorge. Adriles, contigo. Olá. Oi, pode vir. Isso é uma prova cabal do tipo de reação que a esquerda faz. A esquerda estabelece o seguinte: ninguém está sabendo, vamos ser bastante sinceros, ninguém está sabendo da privatização da Sabesp, o grosso da maioria da população paulista. As pessoas querem saneamento básico e água encanada. A privatização é um meio para resolver o problema da falta de saneamento básico de boa parte da população de São Paulo. Por quê? Vai baratear os custos, vai criar a possibilidade de mais competência, de mais concorrência, que gera mais produtividade no trabalho, isso em todo o processo de privatização. Hoje, o governo de São Paulo comanda 60% das ações, detém 60% das ações da Sabesp e passou para 15%. E o governo de São Paulo não tem a obrigação de ter estatais para saneamento público. O governo estadual de São Paulo
com qualquer governo estadual do Brasil, ele tem a obrigação de fiscalização, estabelecer metas para que empresas promovam e coloquem o saneamento básico para as pessoas. Ou seja, vai melhorar muito o serviço para as pessoas. Só que essas pessoas que estão de esquerda, que vão lá fazer balbúrdia, baderna, arruaça, agressão, dilapidação de patrimônio público. Engraçado, né? Lembra o 8 de janeiro. Será que essas pessoas vão ser condenadas a 20 anos de cadeia também? Porque ali foi uma coisa muito mais grave do que o 8 de janeiro. Houve agressão, houve pelos policiais machucados, houve policiais agredidos, houve simulação de machucado na própria esquerda, ou seja, é fake news, é discurso de ódio, é agressão, é ato verdadeiro antidemocrático. Essas pessoas vão sofrer essas punições. Aquilo sim foi um impedimento da democracia transcorrer, a democracia representativa dos deputados votarem. Ou seja, a privatização é um bem da população. Esse bem da população foi votado nas últimas eleições, que aprovaram, estão aprovando a gestão como gestor, como técnico gestor. Já fiz várias críticas aqui ao Tarcísio, mas como técnico gestor das finanças públicas do Estado, e a privatização é um dos méritos dele, ele é excepcional. Isso não passa pelo grosso da população. Essas pessoas que foram lá depredar patrimônio público e impedir o transcorrimento da democracia são orquestradas por sindicatos. Sindicatos querem o quê? Cabide de emprego. Querem empresas estatais, cargos comissionados, concurso público eterno, para ganhar bastante, trabalhar pouco e oferecer um serviço de péssima qualidade. Essa história, a Petrobras é nossa, a Sabesp é nossa, é mentira. A Sabesp, assim como a Petrobras, é de alguns sócios dessas empresas públicas que mamam nas tetas do governo, quer dizer, mamam nas tetas de você, contribuinte, que paga para ele trabalhar pouco e te oferecer um péssimo trabalho. Em São Paulo, se não me engano, 30%, 40% da população não tem saneamento básico. A privatização é um passo para aumentar a produtividade do trabalho dessas empresas que vão trabalhar no saneamento básico da população e melhorar. E você vai pagar menos para ter um serviço melhor. Só que os sindicalistas, a máquina estatal esquerdista que está incrustada na máquina do Estado, quer ganhar mais às suas custas e te oferecer um péssimo serviço. E aí eu concluo meu comentário dizendo, eu quero ver as punições dessas pessoas que foram lá depredar patrimônio público e violentar pessoas. Cadê o inquérito do Xandão, hein? Aproveitar o seu comentário, Adriles, e antes de passar para o Lucas Rosário, eu peço, por favor, para a produção, para colocar o vídeo, para quem não viu o vídeo, que mostra os policiais agredidos dentro da Assembleia. Produção, por favor. Prende ele, grampo nele. Calma, que eu vou. Calma, irmão. Calma. Olha aqui minha cara, como é que tá, o dedo quebrado, tudo calma. Calma. Sai pra socorrer, mano. Quero ele aqui. Socorre o polícia lá, velho. Por aqui, ó. Que eu vou? Aqui atrás de você, mano. Aqui. Não, sai daqui de emergência. Sai por aí. Traz o algemado lá, pega o algemado lá e traz aqui. Bota essa gente pra porra. É, difícil. Lucas, vai lá, Lucas Rosário, é contigo. Aff, Maria. É muito difícil ver uma cena como essa, é revoltante. Eu gostaria de entender a cabeça de jumento das pessoas que são contra a privatização da Sabesp, as pessoas que cenograficamente ficaram ali com a aprovação do projeto, gritando fascistas, machistas, tecladistas, sambistas. Gostaria de entender a cabeça de jumento dessas pessoas que estavam ali defendendo a não privatização da Sabesp. Todos nós sabemos que a privatização, ela diminui o preço, o tarifário, ela beneficia diretamente o bolso do cidadão paulistano, do cidadão brasileiro. Todos nós sabemos que o envolvimento do poder público na Sabesp sempre atrapalhou o desempenho da empresa. Na verdade, o envolvimento do poder público sempre atrapalhou o desenvolvimento das empresas estatais. E imagina que um determinado grupo político queira manejar uma empresa pública. Isso seria algo fácil e, consequentemente, aí, a gente viria aí altos escândalos de corrupção. Então,
Quantos escândalos de corrupção não vimos no governo Lula 1, no governo Lula 2, porque o governo em si conseguiriam aí manejar as empresas estatais, as empresas públicas. E agora nós estamos vendo aí no governo Lula 3, né? Então, o governo federal e os seus adeptos, os seus apoiadores tentam a todo instante, a todo custo, manejar as empresas públicas. Para quê? Para quem? Darem lucro aos acionistas, claro, para baratear o preço da população? É lógico que não, né? Claro, é encher o bolso de dinheiro e ferrar cada vez mais a população. Algo importante que precisa ser dito aqui é que o marco legal do saneamento básico prevê que os serviços de saneamento sejam universalizados até 2023. Com a privatização, olha que legal, com a privatização da Petrobras, segundo o governo do Estado de São Paulo, esse marco de saneamento básico universalizado aqui no Estado de São Paulo deve ser adiantado aí em até 4 anos, além da redução tarifária. Então, com a privatização, ao encerramento do contrato do governo do Estado com essa empresa pública, e com isso a pretensão e a abertura de um fundo de apoio para a universalização do saneamento no Estado de São Paulo, ou seja, quem ganha é a população do Estado de São Paulo com essa privatização. Uma coisa que me choca bastante é que, de fato, nós vimos policiais que defendem a nossa vida, que defendem a sociedade, que defendem a nossa propriedade privada, que defendem a nossa vida, ensanguentado com sangue de verdade. E do outro lado, nós vemos diversos apoiadores, que eu digo que também são terroristas, que levaram sachezinhos de sangue falso para fingir que os nossos policiais estavam atacando, estavam agredindo esses invasores. Eu concordo com a Adriles, eu gostaria de entender se vai ter, se o Xandão aí vai abrir um inquérito para investigar esse ato de terrorismo, esse ato de invasão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ou, mais uma vez, vai se omitir de um lado e desfavorecer o outro. É muito indignado isso que aconteceu na Leste. Vou convidar para comentar. Obrigado, Lucas. Coronel Gerson Gomes, eu passo ao senhor o comentário. Bom, alguns aspectos que a gente pode ressaltar do que aconteceu em São Paulo. Primeiro, é o uso que eu vi tanto do Lucas Rosário quanto do próprio Adriles. Eu não me recordo se o Satie chegou a falar esse termo em relação ao MST, eu creio que falou também, usando o termo terrorismo, né? É muito importante a gente entender que essa técnica de usar da violência para, de alguma maneira, impor a uma maioria da sociedade um tipo de retração, de aceitação de algo ilegal ou de algo que vá de forma contrária ao que a maioria da sociedade deseja, isso é um ato de terrorismo. Então, muitas vezes, a gente fica com dificuldade de definir esse tipo de depredação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: isso é completamente rejeitado pela massa da população brasileira. E aí eu às vezes me perguntava, viu, Adriles, se todo mundo rejeita esse tipo de manifestação do MST, por exemplo, por que eles continuam fazendo? Da mesma forma, a gente olha que esse tipo de manifestação contra a polícia, com violência, ela nitidamente é algo que é rejeitado pela maioria da população. Mas o movimento que usa do terrorismo, ele quer justamente intimidar. Então, é importante a gente entender que o que aconteceu na Sabesp foi orquestrado, não foi algo espontâneo, foi algo que foi produzido, havia uma estratégia, o pessoal que era contrário a essa privatização, principalmente dos partidos de esquerda, eles se retiraram do plenário, eles fizeram o movimento de violência para suspender a votação e agora, inclusive, já ajuizaram um pedido de que seja anulada essa votação. Isso tudo é uma estratégia política, mas eu gostaria de tratar sobre a questão do mérito, do que a gente está falando, e não tanto dos métodos, né, que são utilizados pelos grupos políticos. Nós estamos falando sobre o marco do saneamento básico. Veja que este governo, quando assumiu, uma das primeiras providências do presidente Lula foi enviar um decreto tornando
inválido algo que foi aprovado no Congresso Nacional e que foi celebrado no Congresso Nacional, que foi o Marco do Saneamento Básico. O que é esse Marco do Saneamento Básico? Ele, basicamente, dizia o seguinte: nós não podemos encarar essa vergonha de ter quase 50% da população do país sem esgoto sanitário, sem captação de esgoto sanitário. Por quê? Porque isso influencia a qualidade de vida das pessoas, inclusive os índices de saneamento básico. Agora, nós temos quase 20 e poucos por cento da população sem água tratada. E sem esgoto, quase 50% da população. Isso é um índice de até países pobres, subdesenvolvidos, que não têm essa coexistência entre o desenvolvimento de alguns locais e essa pobreza, essa miséria em outros locais. Bom, qual era o problema do saneamento básico no país? Não era que as nossas empresas estatais não tivessem competência para fazer isso. Não é que essas empresas não soubessem fazer, porque elas faziam, e muitas delas faziam até razoavelmente bem. Mas qual é o problema? É que não existe capacidade financeira de investimento, e demoraria mais 100 anos, nesse ritmo que nós tínhamos, para fornecer tratamento de água e esgoto sanitário para toda a população. Isso é uma vergonha. Então, o que o Marco do Saneamento fez foi dizer o seguinte: senhores prefeitos e grupos de prefeitos, vocês têm até uma data tal para conversar com essas empresas, chamar e dizer, vocês têm que provar que tem capacidade de investimento financeiro de fornecer esse serviço para a população. E foi dado um prazo. O governo Lula entrou e tentou aumentar esse prazo. E mais, tentou flexibilizar, inclusive, a possibilidade das prefeituras licitarem somente com aquela reserva de monopólio, reserva de mercado para as estatais. Isso foi proibido. Então, o que foi feito, na verdade? Não foi imposto privatização. O que foi dito foi o seguinte: quando essas empresas não têm capacidade de fazer frente às demandas das regiões, e foi inclusive possibilitado juntar alguns municípios, vocês podem licitar esse serviço, cobrar desse serviço. Por quê? Porque essas empresas vão investir. E aí, por último, eu quero explicar para a nossa audiência o seguinte: por que saneamento básico e eletrificação são duas áreas em que não falta dinheiro de investidor? Sabe por quê? Porque são duas áreas que você tem certeza que os fundos de pensão internacionais, qualquer fundo de pensão no mundo, bota dinheiro em saneamento básico por uma razão simples: porque ninguém pode abrir mão desse serviço. Você, quando contrata, quando você tem uma sua casa, você tem o esgoto sendo captado da sua casa, você não tem como abrir mão desse serviço nunca mais. Então é uma garantia para os fundos de pensão que você vai botar um dinheiro ali e daqui a 30 anos você vai receber esse dinheiro. Então quem está colocando dinheiro sabe que vai se aposentar e sabe que vai receber esse investimento. Todos os países desenvolvidos no mundo investem em saneamento e eletrificação porque sabem que isso é garantido o retorno. Só o Brasil não conseguia entender isso por causa do corporativismo desses grupos que se organizam politicamente para se manter dentro de uma estrutura que não consegue fazer frente às necessidades da nação. Então, parabéns São Paulo nesse aspecto, parabéns ao governo Tarcísio que fez a proposta, parabéns à Assembleia Legislativa e ao povo de São Paulo, que começa a mostrar para o restante do país que sim, existe oportunidade e capacidade de nós fornecermos isso para a população. Água tratada e saneamento básico. Eu acho que esse seria o grande avanço de desenvolvimento que o Brasil poderia ter, inclusive na área ambiental. Obrigado, valeu. Coronel Gerson, muito obrigado. Rafael Satir. Perfeito. O comentário do Coronel Gerson, bem como do Adriles, do Lucas, foram excelentes comentários, então não vou me prolongar nesse comentário, só da gente entender que o nome é saneamento básico e que isso está em falta na maior metrópole da América Latina, já resumiria completamente o comentário aqui, ou seja, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, que é a cidade mais desenvolvida onde estão os recursos, o PIB, está tudo acontecendo em São Paulo, ela não consegue proporcionar o saneamento básico
para a sua população, justamente em razão de que a empresa que faz essa gestão e que é a responsável por gerar esse saneamento é uma empresa estatal, uma empresa pública que não tem fôlego financeiro, que não tem infraestrutura, que não tem um pessoal qualificado para desenvolver esta tarefa. E tem gente que critica a questão da mata, né, a floresta, o meio ambiente. Nessas horas, os ambientalistas, eles ficam até calados, e pode parecer até que eu estou indo para outra pauta, mas não, eu ainda estou falando de saneamento básico. Se você acha que a grande causa da poluição mundial e doenças e uma série de situações que afetam a saúde da humanidade vem em razão das queimadas na Amazônia ou das girafas que são queimadas na Amazônia, esqueça isso. Os maiores vilões de poluição, vilões de doença são as capitais, em razão justamente da falta de saneamento básico. Então, parabéns ao Tarcísio. Inclusive, um jornalista tentou lacrar em cima do governador Tarcísio, dizendo que ele deveria fazer um plebiscito para ver se o Estado de São Paulo autorizaria a privatização da Sabesp. A resposta dele foi excelente, onde ele disse: meu querido, o jornalista, o plebiscito foi a eleição. Se eu fui eleito com a proposta de privatizar, com a proposta de enxugar a máquina pública, significa que o povo já aprovou que a Sabesp e tantas outras companhias que não funcionam sejam privatizadas. Como o coronel diz, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns à população de São Paulo que elegeu o governador Tarcísio e, obviamente, parabéns à Assembleia Legislativa, à Lesp, que os deputados ali votaram em conjunto e, óbvio, a gente viu essa cena lamentável que a gente viu hoje da democracia relativa, de manifestantes. A verdade é que aquelas pessoas que estavam ali quase quebrando o vidro, né, o acrílico, inclusive atingindo os policiais, danificando o patrimônio público, aquelas pessoas são manifestantes, terroristas mesmo, e atentado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito. É aquela senhorinha de verde e amarelo que canta o hino nacional e tem aquela bíbliazinha na mão. Ela sim é terrorista. Obrigado, Sati. Ontem, quem acompanhou o programa aí, quem nos assistiu, viu que o Kim Paim estava aqui com a gente. Quero mandar um abraço a ele também, ao Kim Paim. E gostaria de pedir para a produção, por favor, colocar o tweet dele aí, do Kim Paim, para a gente dar um recadinho. Vai lá, produção. Colocar na tela o tweet do Kim Paim. É que ele tá na Austrália, ele tá chegando. Chegou. Gente, como vocês podem ver, já está disponível a última edição aí do Atlas Brasileiro. O Almanaque de Notícias. O Almanaque da História do Brasil em Notícias, organizado pelo Kim Paim. Ele falou que tem 1000 e poucos páginas, que é do mês de... que ele vai lançar o de outubro ainda, né, Misa, que ele falou. Enfim, é a última edição, não a última de todas. Então, gostaria de convidá-los após o programa para vocês acessarem o site dele, do Kim Paim, www.kimpaim.com, para ver como você pode ter acesso ao Atlas Brasileiro. Abraço, Kim. 21 horas e 47 minutos do horário de Brasília, para vocês verem como... chegou quero agradecer rapidamente, desculpa. Um abraço para Regina Gomes, que fez um superchat pra gente. O Guilherme Santos também acabou de fazer um e falou: Adriles é o modelo Hot Wheels do Surita. Segura, Guilherme, aí, Adriles. Não vou nem pôr na tela aí, eu já vou falar. O pessoal do Rio de Janeiro tá começando a perder a paciência. Eu vi um vídeo esses dias aí, não sei se vocês viram. Um senhor de 67 anos foi agredido, apanhou, desmaiou e o pessoal foi e roubou tudo dele, porque ele foi defender uma senhora, uma moça. Enfim, moradores de Copacabana dizem ter chegado ao limite e deram início a uma ação coordenada para caçar assaltantes que aterrorizam o bairro. O grupo é composto essencialmente por lutadores, sobretudo jiu-jitsu, mas conta também com o apoio de não adeptos de artes marciais. Aí, Satia, você que é do Rio de Janeiro, eu quero convidar você primeiramente para o comentário nessa pauta aí. Vai lá. Que loucura, né, Anselmo? Que nossos loucura. Amigos de bancada e nossa audiência do Braddock. Que loucura, né? A gente sempre viu viralizando nas notícias de jornais e telejornais, na internet, os vídeos de um monte de pivetes, a gente chama de pivetinho aqui no Rio de Janeiro, assaltando celulares, fazendo arrastão, show do Alok. Foi um show que ficou muito publicizado para o Brasil todo, foi veiculado em vários veículos de comunicação, onde pessoas saíram das suas casas com o objetivo de roubar. Mais de 100 ladrões
na praia de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace, e roubaram. E a polícia prendeu aquela dezena de pessoas sentadas ali na rua com o celular dos outros. Todo mundo sabe que essas pessoas, esses jovenzinhos aí, que só roubam para tomar uma cervejinha e essa coisa toda, eles saem da delegacia antes mesmo do policial terminar de fazer o RO, o registro de ocorrência. É mais danoso e trabalhoso para o policial. É bem complicado, veja, o cara leva lá, o policial leva o trombadinha lá, ele fica lá assinando uma série de papelada para mostrar para o delegado. Nesse meio tempo, o cara já saiu da delegacia, já está tentando até fazer outro assalto. E veja, a sociedade, a população cansada disso, inclusive com a viralização de um vídeo onde um senhor de idade foi alvejado ali, foi abordado de maneira truculenta com socos, e aquele homem foi a nocaute, cabo desacordado. Inclusive também viralizou um vídeo de alguns desses adolescentes que diziam: nós vamos pegar o celular e a gente vai chegar com truculência. Esses caras já sabem o que vão fazer, eles não estão mais se preocupando como se isso já tivesse acontecido. Mas era visto pelo menos uma preocupação com a vida da pessoa, com a integridade física. Hoje não, é soco na cara, é chute na costela, é toda sorte de agressão física e maldosa contra qualquer pessoa, independente da idade. Se fosse um cara jovem, talvez justificasse, mas não é, são senhores de idade. E aí o que acontece? População refém dessa loucura toda decidiu ir para a rua, decidiu se autoproteger. É uma autodefesa o que está acontecendo. E aí estão indo para a rua e estão tentando pegar esses bandidos que estão assaltando e, pasmem, conseguiram. E o pior, eu vi a isso notícia aí, é agora. até falar isso agora para você. Eu vi um vídeo, um monte de gente indo atrás e pegaram o povo mesmo, né? Pegaram. Tem que sentar-lhe a pancada, tem que descer-lhe a mão nesses vagabundos. De verdade, é armlock, é soco na costela. Por quê? Porque se essas pessoas têm condições, têm coragem de bater num senhor de idade, eles devem ter também a coragem de enfrentar um lutador de jiu-jitsu. E o pior, senhores, sabe o que é o pior? O pior é que as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, eles se reuniram e eles dizem o seguinte: eles dizem que não tolerarão justiça com as próprias mãos. Sabe o que está acontecendo com esses homens que estão combatendo esses ladrões? Exatamente. E sabe o que está acontecendo com esses homens que estão combatendo os bandidos? Eles serão investigados. Esses homens serão investigados. E a polícia está dizendo que não tolerará justiça com as próprias mãos, mas tolera que vagabundo dê soco na cara de inocente, de senhor de idade. O que a gente vive no Rio de Janeiro, pessoal, sou carioca da gema. Eu amo essa cidade, eu amo esse estado, mas eu preciso falar com vocês. Aqui está um caos. Meu Deus, a cidade maravilhosa acabou, né, Satir? Não existe mais. A cidade maravilhosa acabou. E a cidade maravilhosa não era só pelas praias, não. É pelo chafariz, é pela arquitetura, é uma série de situações que fazia com que o Rio de Janeiro se transformasse ou fosse reconhecido como cidade maravilhosa. Hoje nós perdemos a cultura, perdemos a música, perdemos a infraestrutura da cidade, a segurança, acabou. O carioca não tem mais nada. A gente fica muito triste. Eu sou de Cuiabá, mas o Rio de Janeiro faz parte do Brasil, uma cidade linda. Eu já fiz muitos shows aí, tenho família e... Poxa vida, mas eu creio na fé. Eu tenho certeza que para Deus nada é impossível, tudo é possível. Eu sempre coloco isso na minha frente. Eu não tenho que comentar aqui no programa, eu sou só o mediador, mas a gente não aguenta, viu, Coronel Gerson? O coração da gente também acelera, a gente tem hora que fica com medo, com vontade de explodir. Porque, passar as notícias, ver lá os policiais apanhando, agora o senhorzinho de 67 anos lá, desmaiado, o povo tirando as coisas, tipo assim, como se estivesse mexendo numa sacola. Coronel Gerson, fala com a gente e vou passar para o senhor. Bom, nós temos algumas coisas aí que o Satir levanta, ele do Rio de Janeiro, e que eu queria trazer à reflexão da nossa audiência. Primeiro, é que a semelhança do que acontece em São Paulo, em que existe uma aspiração dos movimentos conservadores de termos um candidato que represente aquilo que os movimentos conservadores ou o seio da sociedade que tem um perfil mais conservador e até liberal tenha um representante, e isso tem se consubstanciado numa vontade de ter alguém como, por exemplo, o Ricardo Salles. No Rio de Janeiro também acontece a mesma coisa com o ponto mais relevante hoje para a vida do carioca, que é a questão da segurança pública.
Então, houve a ideia de se lançar o candidato lá, o Braga Neto, o general Braga Neto. Aí o que fez, rapidamente o pessoal se articulou ali e caçou a sua possibilidade, né, política de concorrer. Tudo bem, nós temos ali o Ramagem, então que poderia ser o nosso prefeito do Rio de Janeiro, alguém ligado à segurança pública, alguém que vai dar prioridade a esse assunto. Porque esse tipo de manifestação, nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, existe algo que é o coletivo que estimula aquele sentimento grupal de cometer algo ilegal. Então, vamos analisar. A gente que é do Rio de Janeiro, o Satye vai saber, acho que o Adriles também deve conhecer. Nós temos ali a Central do Brasil. A Central do Brasil é uma estação ferroviária grande, já teve até filme dali da Central do Brasil. Qual é a grande diferença de quem vem de trem do subúrbio do Rio de Janeiro, inclusive do comportamento das pessoas que estão dentro do trem, quando descem na Central do Brasil e pegam o metrô para os bairros da Zona Sul? Era impressionante, porque você via os trens muitas vezes depredados, você via os trens sujos, você via o comportamento das pessoas nos trens diferente da mesma pessoa que descia na estação e pegava o metrô para a Zona Sul. E isso teve já estudos de sociólogos, etc., mostrando que quando você está num ambiente que é um ambiente limpo, civilizado, fiscalizado, você tende a se adequar e tende a se retrair até mesmo no seu comportamento antissocial. Então, quando você não tem policiamento, quando você não tem civilidade, quando você não tem organização do bairro, é isso que acontece muitas e muitas vezes nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Eu conheço profundamente as favelas do Rio, porque eu comandei o CPOR do Rio de Janeiro dentro do Complexo da Maré, com as 4 facções criminosas ali próximas, coexistindo. Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e milícias. Ali, o que acontecia com a população? Você entra de dia naquelas localidades, você percebe que 90% da população são pessoas pobres que querem ter direito à escola para o filho, querem trabalhar, querem pegar o ônibus, querem sair da sua comunidade, ir e voltar em segurança, mas a segurança que eles gostariam de ter para trabalhar, muitas e muitas vezes é fornecida por grupos que proporcionam a lei e a ordem armada, traindo ou subtraindo do Estado essa responsabilidade da segurança pública. E qual é a consequência disso? É que nós transformamos áreas dentro da cidade do Rio de Janeiro como áreas liberadas, em que o Estado não se faz presente, que o correio não pode entregar, que a coleta de lixo não pode ser feita, que até mesmo os serviços essenciais, até a internet você tem que contratar a gatonete. Então, quando você faz esse esgarçamento do tecido social, porque o Estado não consegue sequer se fazer presente, nós vemos esse tipo de comportamento. Ônibus lotados com as pessoas andando em cima do ônibus, como acontecia nos trens, o pessoal fazendo essas barbaridades todas. Por quê? Porque não existe a presença do Estado fazendo aquilo que deve fazer, que é a segurança pública. E quando a segurança pública ela é passada para o cidadão, que acontece isso que nós estamos vendo aí com esses grupos de jiu-jitsu, é o que acontece nas milícias nos bairros, é o que acontece com os traficantes naquelas áreas liberadas, onde a população vai exercer o seu controle social pela ausência do Estado. Então, eu espero que o Rio de Janeiro consiga eleger alguém e não reeleja o atual prefeito do Rio de Janeiro, que é uma vergonha. Satye, você me desculpe, mas o trabalho que vocês têm que fazer agora é justamente de levantar para a população uma opção política para que a gente saia dessa modelagem que é ridícula, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Obrigado, Coronel Gerson, pelo comentário do senhor. Adriles Jorge. Vamos lá. Eu acho que política de segurança pública, talvez alguns se espantem com o que eu vou dizer, é uma coisa muito fácil. É fazer o que o Rudolph Giuliani fez na Nova York, sitiada por uma criminalidade altíssima, nos anos 80 em Nova York. Cuspiu na rua, vai preso. Se você quebrou uma janela de um metrô e depredou patrimônio público, vai preso. Por quê? Pequenos delitos levam a grandes delitos. Se o sujeito, no Rio de Janeiro, por exemplo, comete um pequeno furto
vai para a Fundação Casa, sei lá, volta no dia seguinte. Fundação Casa não, põe instituição de detenção lá de menor abandonado e depois volta no segundo dia. Se o sujeito não tem nenhum tipo de pena, nenhum tipo de sanção, às vezes, como o próprio Satie disse, o delegado está fazendo o BO lá, o cara já é encaminhado para soltura. Ele tem um incentivo e também uma complacência a adentrar no mundo do crime. E se os pequenos furtos, os pequenos delitos, os pequenos crimes não são punidos, ele vai ser levado a grandes crimes, a grandes delitos. E quando ainda vai para a cadeia, aí tem uma série de benefícios a presidiários. É saidinha, é progressão de pena, audiência de custódia, é uma série de coisas que deixam até um homicida, um assassino, que é condenado, sei lá, a 15 anos de cadeia, 2, 3 anos ou 4 anos de cadeia no máximo, e volta ao delito e ainda encontra outros meliantes dentro da cadeia. Agora, o que faz o Brasil? Vai na contramão disso desde os anos 80. Quanto menor o delito, mais alta a complacência. Se for menor de idade, então, meu caro, que é a maioria dos meliantes lá do Rio de Janeiro, não acontece absolutamente nada. O que falam os nossos ministros do STF, como o Barroso? Querem liberar porte de droga, querem liberar, exatamente, fazer política de desencarceramento da população carcerária. Usam até o exemplo absolutamente absurdo, de maneira absurda, usam o exemplo do Clérison, que morreu por causa de omissão de um determinado juiz, que foi colocado na cadeia, sem tipificação criminal, sem processo legal, numa prisão preventiva que era interminável. Aí eles pegam criminosos reais, assaltantes, compradores, agressores, violentadores, e colocam nesse bojo e querem desencarcerar todo mundo. A questão é, do macro ao micro, toda a política brasileira de segurança pública é exatamente orientada por esse pseudo-progressismo, que não dá certo, não no Rio de Janeiro, mas em lugar nenhum onde é implementado. Olha lá, para não ficar só no Rio de Janeiro, o que acontece com a Califórnia? Roubos e furtos até $900, não acontece nada. Aí chega um meliante, vai lá numa lojinha lá da esquina, rouba tudo, quebra tudo, faz a conta, não, isso aqui não dá nem $1.000, e vai, é solto, não acontece nada. O sistema judicial, ou seja, o progressismo, o esquerdismo dentro de uma política de segurança pública é fatal, é inexoravelmente fatal para a política de segurança pública. Aí quando a população enche os pacovás, enche o saco e se mobiliza sozinha, uma vez que o Estado não lhe fornece segurança, aí que vai a polícia e fala, o judiciário, sei lá, e fala, não aceitaremos justiçamento com as próprias mãos, mas criminalidade eles aceitam. Obrigado, Adriles. Eu já passo o comentário para o Lucas Rosário. Vai lá, Lucas. O Adriles, o Satie e o Coronel falaram muito bem sobre esse caso do Rio. Eu só queria relembrar um caso que aconteceu em 2012, quando a polícia do Rio de Janeiro começou a prender familiares de traficantes do Rio de Janeiro. Satie vai lembrar muito bem, prenderam a mãe do Polegar, a esposa do Polegar, e aí os bandidos começaram a ficar revoltados, porque a polícia civil estava perseguindo os seus familiares, e de fato aí provocaram uma ofensiva contra a polícia, contra a população do Rio de Janeiro, queimando aí 110 ônibus, e o fato que me chama a atenção é que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro foi corajosa, a Polícia Militar foi corajosa e invadiu o Comando Vermelho, invadiu o Morro do Alemão, quer dizer, e o Exército também entrou e ficou 1 ano e meio no Rio de Janeiro. E um fato curioso é que nesse 1 ano e meio que o Exército ficou no Rio de Janeiro, o número de homicídios foi 0. No Morro do Alemão. Ninguém morreu. Quando o Estado, quando a Secretaria de Segurança Pública do Estado quer resolver o problema, ele resolve. E por que esses casos que estão acontecendo no Rio de Janeiro não estão sendo resolvidos? É porque, de fato, essas atitudes desses adolescentes, desses pirralhos, estão sendo bancadas pelo governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estão sendo bancadas pelo governo federal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esses adolescentes só se sentem coragem para ir assaltar no Rio de Janeiro porque, de fato, eles têm o apoio do prefeito do Rio de Janeiro e do governo federal. Porque quando a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro quis resolver o problema no Morro do Alemão, eles resolveram o problema no Morro do Alemão. O Morro do Alemão teve 1 ano e meio de paz sem nenhuma morte.
e porque, de fato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro não resolve esse problema. Porque não querem, estão financiando essas atitudes desses adolescentes. Não tem o que resolver mais, só acho que os cariocas têm aí uma oportunidade grande, conforme falou o coronel, de resolver isso nas eleições do ano que vem. Só vai resolver esse problema de segurança pública no Rio de Janeiro se de fato a gente extirpar esse prefeito progressista e colocar de fato um prefeito que defenda o cidadão de verdade e gere aí a segurança para toda a população e trabalhadores de bem, porque o Rio de Janeiro não é dominado por bandidos. O Rio de Janeiro é dominado por cidadãos de bem que pega trem lotado de manhã e merece respeito. Respeito que o prefeito do Rio de Janeiro e o governo federal não está dando para a população do Rio de Janeiro. Então, ano que vem, na eleição da Prefeitura do Rio de Janeiro, é o momento de todos os cariocas colocarem a mão na consciência e votar certo, votar no prefeito que de fato vai condicionar acesso à segurança pública a toda a população que merece e carece disso. Aproveitando a fala do Lucas aí, não é só para o Rio de Janeiro não, isso é para o Brasil inteiro. Cada município, cada cidade aí terá a oportunidade de melhorar, desde a segurança, também a educação, a saúde, para onde o município, o prefeito manda. Vamos lá, CBF Agrofertilizantes de Sinop é apoiador do Braddock Show, a gente fala com muito orgulho, é do agro, e o Mato Grosso é a terra do agro, e o Braddock, né, Adriles? Eu sempre vou no Adriles, porque o Adriles sempre é certeiro. Peço para você, não só o Adriles, mas todos, mas, Adriles, conversa com o povo do agro aí, fala sobre o Braddock Show, Adriles, a gente precisa do impulso. A gente precisa fertilizar o sonho de voltar a ter uma democracia, liberdade de expressão, liberdade de opinião e liberdade de capital. Liberdade para o próprio agro continuar fazendo o grande trabalho de fertilização do solo, de dar comida para as pessoas através da sua produção, de alimentar a economia, o mercado de trabalho e o crescimento econômico do Brasil e colocar comida no prato de todas as pessoas. Para isso, vocês precisam fertilizar programas como o Braddock Show, que é uma ilha que fertiliza o sonho de expandir a consciência do brasileiro para que ele perceba a realidade e não volte a votar mal na erva daninha do PT e dar poder a quem usa o poder para satisfazer o ego e não usa o poder para poder fazer algo em prol do semelhante. Então, faça algo em prol do semelhante. Fertilize o Braddock Show e daqui só vai nascer bons frutos para a nação brasileira. Aproveitando, já vou dar uma deixa rapidinho. Eu falei, acho que era dia... acho que eu esqueci, dia 7 de... Hoje faz um mês, eu acho. Ano que vem, que tá bem aí, vocês vão ver o Braddock. Desde já, além da nossa bancada, que é especial demais, que a gente fica muito feliz, que as pessoas com a gente. Hoje aí o nosso mestre é o Coronel Gerson Gomes, o nosso pessoa que é mais experiente aí, com maior, que a gente tem o maior respeito. Tem uma certa frase que é assim, enquanto 10 pessoas estão ali te assistindo, o pessoal passa, os patrocinadores, apoiadores olham... Mas depois que você estoura, faz sucesso, aí a pessoa manda pra você, sempre acreditei em você, você sempre, olha, sempre... Isso vai acontecer com o Braddock, eu tenho certeza. Você pode ter certeza, a gente, falo desde a nossa bancada. Se tivesse alguém ruim aqui, eu não falaria isso, mas só tem gente boa, a gente quer ver o Brasil ir pra frente. E nós aqui, todos os dias, de segunda a sexta, feriado, nós estamos aqui, eu falo nós, é a equipe, o Misael, enfim, a todos. Um abraço ao Celso Bondesan, obrigado pelo recado. Adrilho Jorge e o Celso Bondesan, que é apoiador também e parceiro do Braddock Show. Vou trazer mais uma notícia para o programa andar 21 horas e 8 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, assinaram na terça-feira um acordo de cooperação para combater a disseminação de fake news durante as eleições com o uso de inteligência artificial. Adrilho Jorge. Vamos lá. Primeiro, a questão da inteligência artificial, vou comentar em duas partes isso aí. Realmente é uma preocupação que afeta todo mundo. Tá? Inteligência artificial pode colocar o Anselmo falando Sieg Heil, Adolf Hitler. Pode colocar, sei lá, o Rafael dando um beijo na boca do Coronel Gerson. Pode fazer coisas abomináveis e até você se colocar contra, até você provar a sua inocência, isso, a sua reputação já foi pro ralo. Então, o que deveria ser feito? Acelerar os processos judiciais
dentro do Brasil, porque a gente sabe da morosidade da justiça brasileira. Só que a justiça brasileira só não é morosa quando acontece no tocante a crime de opinião. A gente viu o que aconteceu com o TSE em 2022, em que jornalistas, pessoas, políticos, cidadãos comuns foram cerceados, tiveram suas contas bancárias bloqueadas, tiveram seus passaportes cancelados, suas postagens bloqueadas, suas redes sociais bloqueadas, ou seja, teve um clima de censura ostensiva a uma determinada parte do espectro da política brasileira, a saber, a maioria representativa no conservadorismo brasileiro, que foi completamente tolhido, quer seja através de jornalistas, quer seja através de políticos, ou de pessoas comuns que simplesmente expunham sua opinião, como, por exemplo, dizer que o Lula era ladrão, você tinha sua conta bloqueada. Dizer que o TSE não foi parcial, como eu falei, você tinha sua conta bloqueada, você era censurado. Agora, se for fazer um bom trabalho para uma celeridade na punição de crimes cibernéticos usando a inteligência artificial, tudo bem. Mas não é o que aconteceu. A impressão que passa é que vão punir memes de direita. Eu lembro que eu trabalhava na Jovem Pan, vou colocar um caso clássico. Começava a se falar de gabinete do ódio. Tá, beleza. Aí colocaram uma imagem lá, aí tinha um tanto de meme da direita, colocando, por exemplo, a Joyce Hasselman com a cara da Peppa Pig. Eu comecei a rir. Falei, é isso aí que é crime de ódio? Isso que é gabinete de ódio? Isso que é fake news? Isso é uma piada. Qualquer cartunista de qualquer jornal pode fazer. Vocês vão punir as pessoas por isso? Então, a inteligência artificial dá margem para tudo e qualquer coisa. Tanto para você colocar alguém como um falso nazista, como envolto em relações sexuais que ele não cometeu, colocar a cabeça do Anselmo com o corpo de outro homem, colocar ele fazendo amor com o Tony Tornado, como para fazer uma piada. Então tem que saber quem vai julgar, de que forma vai julgar e como vai julgar. Graças a Deus, Anselmo, o Alexandre de Moraes, em maio, se eu não me engano, vai ser substituído por outro presidente do TSE. Mas até lá a gente vai ter que conviver com essa espada da censura e da opressão colocada no TSE, porque é o único Tribunal Superior Eleitoral do mundo, quer dizer, já é uma jabuticaba brasileira, não existe justiça eleitoral em qualquer país democrático sensato do mundo, cada estado faz a sua eleição, como acontece nos Estados Unidos, mas aqui, para além do período eleitoral, os caras continuam censurando todo mundo. Vamos ver se nessa troca de comando, se eu não me engano, vai ser o Nunes Marques, que vai ser o próximo presidente do TSE, se as coisas vão acontecer da mesma forma tenebrosa que aconteceram em 2022. Obrigado, Adriles. Lucas Rosário. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o ministro, né? Se um site divulgar que o ministro foi agredido em um aeroporto, mesmo sem nenhuma imagem que comprove essa afirmação, será derrubada essa informação por propagação de fake news? Quem decidirá o que é fake news ou não? Eu vejo, e no meu breve comentário, que isso é mais uma forma, mais uma tentativa do ministro regulamentar a passos largos a ditadura da liberdade de expressão no Brasil, até mesmo a ditadura. Eu estava lendo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, eu estava lendo um artigo da Misinformation Review de Harvard, que diz assim, apesar do aumento em volume, um artigo revisado por pares publicados neste mês, argumenta que, em relação ao conteúdo falso, que é o mesmo conteúdo comentado pelo Adriles, e enganoso, as preocupações atuais sobre os efeitos da inteligência artificial são exageradas. E ele continua, mesmo se supomos que a quantidade de conteúdo enganoso criado pela inteligência artificial vai crescer, ela vai ter muito pouco espaço para operar, defende o artigo. E finaliza assim, esses argumentos do ministro que propôs aí para fazer esse acordo, partem do fato de que modelos existentes de desinformação já são eficazes sem usar a inteligência artificial. Eles também enfatizam que as previsões de que o conteúdo gerado por inteligência artificial vai ter consequências maiores devido ao aprimoramento de suas qualidades carecem de evidência concreta e continua sendo especulativas. A atitude do ministro, na minha opinião, ela foi uma atitude especulativa. Ele não tem dado para dizer, olha, isso vai acontecer ou já está acontecendo. É só meras especulações. Então, na minha opinião, o ministro ele acha que a direita usa inteligência artificial para propagar fake news, quando, na verdade, usa apenas inteligência para divulgar fatos sobre o mecanismo corruptível da política brasileira, financiada pelo até mesmo ministro Alexandre de Moraes.
Obrigado, Lucas, Rosário, Rafael, Sati. Essa matéria é muito, muito complexa, né? Porque, veja, eles primeiro falam da fake news como se a fake news fosse um crime. Não tem tipificação no Código Penal a respeito da fake news. Você tem aí calúnia, difamação. Se alguém falou alguma coisa falsa a seu respeito, você pode processar por calúnia e difamação, e não por fake news. Então, a propagação desse termo já é uma questão que já tira a razoabilidade dessa temática. E aí depois ele fala da inteligência artificial. Eu já fiz esse comentário algumas vezes, inclusive, e o Adriles gosta sempre de citar o meu exemplo como alguém de um homem beijando outro homem. Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Brincadeira. É porque você tem reputação ilibada. É só para saber que as pessoas podem fazer qualquer coisa com qualquer um. Obrigado pela deferência. Brincadeiras à parte. Mas veja, eles já estão se antecipando às eleições de 2024, porque sabe que nós, a direita, ela é mais criativa nas redes sociais. Ela sabe que o conteúdo do conservador, da direita, é mais viralizado, os vídeos são mais criativos. Então a gente, obviamente, vai usar da inteligência artificial. E por que não usar da inteligência artificial? Agora, a inteligência artificial é a evolução do meme. Desculpas, se você vê um dinossauro no meio de juízes, alguns vão entender que é um determinado ministro que foi indicado. Outros vão entender como uma piada. Então, peraí, aquilo ali é fake news? Você vê um dinossauro numa inteligência artificial no meio dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso é crime? Não, isso é uma brincadeira. Isso é um meme. Porque o sobrenome desse ministro que foi indicado pelo Lula, ele nos remete à família dinossauro. E desde quando isso é um crime? Então, veja, isso aqui é, mais uma vez, a atualização do PL 2630, que é o PL das fake news, para justamente caçar os conservadores e tirar a criatividade dos conservadores e colocar o medo sobre os mesmos, a fim de que não usem de novas tecnologias e de novas ferramentas para fazer a coisa acontecer. Isso aí também se dá a respeito do monopólio de informação. A imprensa perdeu o monopólio de informação. A velha imprensa ditava quem estava despontado nas pesquisas, quem era o presidente que o povo queria, tudo mentira. Tudo para ludibriar e manipular a opinião pública. Mas com o advento da internet, nós conseguimos, com 7 segundos de televisão, eleger o maior presidente da República que esse Brasil já teve. 7 segundos de televisão. Significa que o monopólio de informação foi perdido, foi dissipado, e pessoas que detêm um telefone, detêm uma conexão de internet, conseguem se informar muito mais que o William Bonner de terno e gravata, usando o microfone da Shure, lendo um teleprompter de notícias marcadas. É esse o desespero deles, em conluio com o TSE e com parte do judiciário, que quer incriminar os bolsonaristas, os conservadores, por um meme na internet. Agora não querem mais o meme. É o uso da inteligência artificial no período eleitoral, e aí isso vai ser considerado fake news. É uma balela, e já é mais uma maneira de se antecipar a perseguição que vai acontecer em 2024, porque eles sabem que dessa vez a gente vai para cima nessas eleições municipais, a fim de que conservadores sejam eleitos tanto nas prefeituras quanto nas casas legislativas municipais. Obrigado, Satier. Antes de passar ao coronel, Daniel S. Mata chegou, um dos apoiadores do Braddock Show. Todos os dias ele está aqui com a gente, faz superchat. Cheguei agora em casa. Boa noite a todos e à audiência. Muito obrigado, Daniel, por estar com a gente. Coronel Gerson Gomes proverá. Eu gostaria de pedir o tweet do Kim Paim para produção, por favor. Eu quero dar mais um recadinho. Ele esteve ontem com a gente aqui no Braddock Show, trouxe um dossiê aí. Não é um doce, não, é um dossiê. Aí, gente, vocês podem ver, já está disponível a última edição do Atlas Brasileiro, o almanaque da história do Brasil em notícias, organizado pelo Kim Paim, que já faz parte da bancada do Braddock Show. Esteve com a gente ontem, como já disse. Acesse o site www.kimpaim.com para ver como você pode ter acesso ao Atlas Brasileiro. Eu quero mandar um abraço aos nossos apoiadores, CBF Agrofertilizantes, e um abraço também ao Celso Bondesan. A gente passou o vídeo. Eu vou só dar um recadinho. Amanhã é feriado aqui em Cuiabá, mas nós estaremos aqui, tá, gente? O Braddock Show a partir das 20 horas do horário de Brasília. Amanhã é feriado municipal religioso por Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eita, Cuiabá, hein? Chegou um superchat aqui. G. Berga.
Parabéns ao Coronel Gerson pela sua coragem em nos falar realmente o que importa. Clériston, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Um abraço aí. O Coronel Gerson, a gente fica... O Coronel Gerson, como eu disse, hoje ele é o... Da bancada, ele é o maior de todos aqui, porque eu sou fã dele, de verdade. Eu não vou trazer mais uma notícia, porque não vai dar tempo de falar. Eu quero pedir para a produção colocar o vídeo da CBF Agrofertilizantes. Eu quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a ProSoja. Eu peço o vídeo para vocês assistirem, e também para incentivar aí quem está com a gente, lutando, buscando um Brasil melhor aí, porque vocês estão vendo. Só ladeira abaixo. Mas Deus é maravilhoso, vai dar tudo certo. Coloca aí, produção, por favor, o vídeo. Sempre ao lado do agricultor, parceiro do agronegócio e ajudando a construir um Brasil cada vez mais forte. CBF Agrofertilizantes. Faça negócios com quem apoia o Braddock Show. Contato 669-8419-7930. Tá aí o contato da CBF Agrofertilizantes, que é de Sinop. Manda um abraço, Prefeitura de Sinop também, a Prefeitura de Primavera do Leste, a Prefeitura de Sorriso, que também são apoiadores do Braddock Show. Gostaria de pedir a tela cheia aí, Misael, por favor, o nosso produtor. Gente, são 21 horas e 25 minutos, não tenho mais tempo para notícia. Hoje eu quero deixar aberto, Lucas Rosário, agradecer a você por estar com a gente hoje, nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, e vamos com fé, que Deus vai dar tudo certo. Vai lá, Lucas. Lucas Rosário. Eu agradeço a oportunidade de estar dividindo a tela, de participar desse programa com figuras proeminentes da direita, como o Rafael Satie, a Adriles e o Coronel Gerson. Tive o prazer de poder ouvir de perto o Rafael Satie e o Adriles no primeiro Congresso Conservador de Guarulhos, que realizamos ali na cidade de Guarulhos. Foi um evento muito bom, um evento que procura a transformação do conservadorismo e a estruturação do conservadorismo na nossa cidade, e podemos contar aí com essas figuras proeminentes da direita. Para mim é um prazer enorme estar aqui e quero desejar a todos aí uma boa noite e vamos continuar confiando no nosso Brasil. Tem algumas saídas para a gente continuar fazendo o nosso país um país melhor, e essa saída aí é no ano que vem nas eleições. Dos mais, agradeço a bancada, agradeço a oportunidade do programa aí, que me proporcionou participar desse programa. Deus abençoe a todos, ótimo feriado aí em Cuiabá, ótimo feriado em Guarulhos, bom trabalho para o Satie e todos amanhã. Obrigado, Lucas, valeu. Mas nós vamos estar aqui, viu? O Braddock Show amanhã, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Rafael Satie. Cara, satisfação imensa. Opa, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, estar participando com vocês dessa bancada maravilhosa. Coronel, Adriles, Lucas Rosário, Anselmo, sempre com essa motivação sempre lá em cima, independente das notícias que não são as mais motivadoras, mas ele sempre colocando a gente para cima aqui. Quero agradecer também a nossa audiência maravilhosa e qualificada do Braddock Show, que é o canal que mais cresce no Brasil. Obrigado pela oportunidade e vamos embora para cima. Ô, Rafa, obrigado, cara. Eu te chamo de Rafa porque você é um cara do bem. Eu sou assim, eu não sou perfeito de forma alguma. O Misael aqui é o que mais me conhece pessoalmente, mas a gente tem que trazer energia, alegria, fé. Fé em Deus. Não podemos... A gente tá aqui para trazer esperança, trazer os comentários de vocês para o povo brasileiro. Então eu não posso, claro, que atinge o meu coração, porque eu tenho essa sensibilidade, esse negócio de energia, mas não podemos perder a fé. E obrigado pelas palavras, e tem que estar para cima mesmo, porque para baixo é só para dar impulso. Adriles Jorge, satisfação imensa recebê-lo de novo. Já te chamo de amigo, já tive com você pessoalmente. Obrigado pelos ensinamentos. O pessoal do chat aqui gosta, fala demais de você e bem. E tamo junto, uma boa noite. Boa noite, querido. Eu acho o seguinte, eu acho que, aproveitando a deixa da sua fala, você fala sempre da crença, na fé em Deus, que Deus proverá. E eu sempre reparo assim, falo, Deus proverá, mas quer que a gente faça alguma coisa que a gente não espere de braços cruzados. E a gente está fazendo, a gente como comentarista, os caras fazem como políticos, alguns estão fazendo como advogados, como magistrados indignados com a situação, e a população que está voltando, parece que às ruas agora. Pela primeira vez nesses últimos, 2 anos, Anselmo, eu sinto um sopro, não vou dizer de maneira poliânica, mas um sopro de esperança. Eu acho que a ação tem que ser feita, tem que ser realizada agora contra aqueles que estão destruindo, oprimindo
a democracia em nome de uma falsa democracia, né? Então, oxalá Deus provenha, como você bem disse, mas oxalá a gente faça alguma coisa. E democracia é povo. E o povo é que manda naquele poder representativo. Quem pode mesmo é o povo brasileiro. Adriles, até aproveitando aí, claro, a sua fala, eu falo pra ter fé, gente, porque nada é maior que Deus. Deus é maior que tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte também, tá? Não é assim, cruza o braço aqui, Deus, e aí, resolve aí, pai, tô te esperando. Não, gente, por favor, né? Para um bom entendedor, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, mas nunca perca a fé. Quero encerrar o programa hoje, encerrar a parte dos comentaristas com ele, essa pessoa que eu admiro muito, ao Coronel Gerson Gomes. Muito obrigado ao senhor por estar com a gente, por trazer, não só aqui, mas também no grupo lá, que o tempo todo trabalhando aí a mente das pessoas para melhor. E eu me sinto honrado por todos vocês aqui, em especial, como eu já disse e repito, Coronel Gerson, obrigado, uma boa noite. Bom, obrigado a vocês. Em primeiro lugar, parabéns pelo convite ao Lucas Rosário. Eu já falei isso para o Manuel. Acho que é muito importante a gente investir na juventude. Adriles, você é o mais famoso aqui. Ele me coloca na frente só porque eu sou o decano, né? Então, eles, por deferência, sabem que eu sou sexagenário, tenho 5 netos, né? Você é um garotão ainda. Mas a verdade é que você que é o carro-chefe dessa bancada aqui pra gente. Eu não sou nada, não vem com essa, não vem com essa responsabilidade. Mas pra mim minha referência. A direção é tua, eu sou um carro alegórico. Satie, eu agradeço muito essa interface que você faz entre o meio político e o comentário aqui, é sensacional, muito importante. Eu queria só dizer para a nossa audiência que eu estou muito feliz e também esperançoso, viu, Adriles? Eu tenho essa percepção também. Eu já vi a convocação que foi feita para o dia 10 de dezembro, domingo agora. Fiquei feliz da população se articular para retornar à esplanada dos ministérios e romper com esse terrorismo judicial que foi imposto. Porque a população, e particularmente o movimento conservador, liberal, de direita, se manifesta há 10 anos de forma pacífica. Isso que nós vimos na Alesp nunca foi procedimento dos movimentos de manifestação da direita, daqueles que são de família, que escolhiam o domingo para se manifestar, para não atrapalhar os demais concidadãos. Então, vejam que esse momento é um momento de nós dizermos sim, que no dia 13, que foi marcado... E olha o que eu estou falando. Eu tenho fé de que antes do dia 13, o presidente do Senado Federal vai desmarcar essa sabatina ali do Flávio Dino. Que ele não vai querer passar vergonha. Não tive essa informação ainda, mas eu tenho essa esperança e percepção de que ele não vai pagar o mico. Ele vai talvez passar só lá a proposta do procurador-geral. Por quê? Porque há uma movimentação que vai acontecer nesses próximos dias de pressionarmos os senadores para não admitir essa excrescência de ter o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, eu quero dizer que a população hoje já está chamando a responsabilidade aqueles que estão agindo à revelia, ao arrepio da lei. Então, essa é a palavra de esperança. Nós não podemos desistir do nosso país. Não podemos admitir que aqueles que agem ilegalmente possam impor à maioria ordeira da população aquilo que está acontecendo. Então, parabéns ao Braddock Show, parabéns a vocês, Adriles, Satie, Lucas Rosário, garoto novo lá de Guarulhos, que fez um trabalho sensacional lá no movimento conservador, que a gente continue e não desistamos do nosso país. Então, Coronel, que o senhor falou aí antes de finalizar o programa, Adriles. Celso, eu queria fazer um protesto aqui. O Coronel Gerson falou que tem 60 anos já. Isso é inteligência artificial. É mentira dele, velho. Rapaz, tem gente que nasceu pra ser bem, é bonito. Eu falo pelo... 5 netos. 5 netos aí. Que isso, Coronel? O militar tá fazendo bem pro senhor, velho. Olha, o Coronel até falou sobre o senador. Eu gostaria de passar um recadinho aqui pra você que tá nos assistindo aí, votou no seu senador e aí vai ter... Tem a votação, você pode fiscalizar o que o seu senador está fazendo, em quem ele está votando. Entra no site comovotasenador.com.br que você pode fiscalizar e cobrar o seu senador. Se você deu a oportunidade dele estar lá, você votou, você também tem o dever de cobrar, tá, gente?
Coronel, eu falo do senhor pelo respeito que eu tenho. O senhor é gente boa. O Adriles também eu gosto também. Mas o senhor merece ser o carro-chefe do Braddock Show. Lucas Rosário, satisfação. Rafael Satier também. Adriles Jorge também. E Coronel Gerson também. Deus abençoe, um abraço. Até a próxima aí, tamo junto. Pessoal do Braddock Show aí que estão nos assistindo, eu agradeço por estarem com a gente até agora. 21 horas e 34 minutos do horário de Brasília. Amanhã, sexta-feira, a partir das 20 horas do horário de Brasília, estaremos aqui te aguardando. E você também, enquanto não chega amanhã, compartilha, manda pro povo o Braddock Show. Estamos aqui sempre, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 20 horas. Um abraço, gente. Deus abençoe a cada um, tá? Tamo junto. Até amanhã. Tchau, obrigado. Fica com Deus.